Hoje eu quero falar com vocês o que ninguém fala sobre João 16:8. A Bíblia vai dizer, conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Paulo Rústico aqui, hoje nesse canal vamos falar sobre a palavra de Deus, não vai ter apartação. Vamos testar esse novo formato de vídeo que eu vou conversando com vocês frente à câmera aqui. João 16:8 vai falar sobre o Espírito Consolador que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que que acontece, gente? Às vezes a gente pensa que é por força, às vezes a gente pensa que é com as nossas palavras, que a gente tem que ter uma técnicazinha, uma coisinha, alguma coisa para trazer alguém para Deus, mas na verdade quem convence o homem do pecado, a Bíblia diz, é o Espírito Santo. E você que está me assistindo aí agora, que está talvez no pecado, está talvez numa dificuldade para sair de alguma coisa, dificuldade para se libertar de alguma coisa, eu queria dizer para você que o Espírito Santo pode te libertar. Então é só ele que é o Espírito Consolador, que é capaz de mudar a sua vida de uma vez por todas. Então, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, é ele quem convence o homem do pecado. Se o Espírito Santo não entrar no seu coração e ele não fizer mudança, você sozinho não consegue. É por isso que eu sempre bato nessa tecla. Tem pessoas dependente químico de álcool, dependente químico de drogas ilícitas, tem pessoas de várias formas, mas elas não conseguem sair porque elas não abriram o coração para o Espírito Santo entrar. Porque quando o Espírito Santo entra, ele pega e preenche aquilo que estava faltando. Você consegue entender o que eu quero dizer? Então, quando Jesus entra, ele pega e preenche todo aquele espaço vazio que tinha. O Espírito Santo vem para preencher e trazer paz. Então, se antes você falava, vou usar uma verdinha aqui, fumar uma verdinha, vocês sabem o que é, que eu nem vou falar. Se antes você falava, vou fumar uma verdinha aqui para preencher aqui que eu estou sentindo um vazio, agora você não sente mais a necessidade de fazer isso, porque Jesus, o Espírito Santo, Deus, entrou no seu coração e fez a morada. Então, o que eu quero dizer para você é que o homem ele só é mudado perante Deus. Às vezes você entra no pecado e o pecado ele te dá prazer, ele te dá conforto, ele te dá uma vida que talvez você almeja, mas aí você tem dificuldade de sair do pecado, porque o pecado é uma coisa que aprisiona, é uma corrente. Então, não é que o pecado te traz liberdade, ele te traz corrente, ele te aprisiona. E Jesus, ele te traz a liberdade, porque você tem o prazer de não precisar pecar, de viver o evangelho, de viver no evangelho. Então, você que está preso em alguma coisa, em algum vício, principalmente, você que está em alguma coisa que você está sentindo que precisa melhorar, entra na sua casa, entra no seu quarto, ajoelhe e fala, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada, porque eu sozinho já não dou conta de me livrar. Então, faz essa oração, começa a ler a Bíblia, começa pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que você vai ver a palavra de Deus, que ela vai entrar no seu coração e vai te mudar, entendeu? E não fica com esses pensamentos, mas eu vou na igreja, lá tem pessoas corruptas. Você não pode pensar assim, sabe por quê? Tem pessoas corruptas na igreja, eu já fui maltratado por pessoas da igreja, seriamente, até pensei em não ir mais, mas eu sirvo a Jesus, vou na igreja, não tenho problema nenhum com isso, mas você que pensa, mas eu tenho que ir na igreja, não sei o quê, é complicado as pessoas. Gente, no posto de gasolina tem gente corrupta, na loja tem gente corrupta, no mercado tem gente corrupta, então, na academia tem gente corrupta, em todo lugar tem gente corrupta. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esqueça as barreiras e pensa no que Jesus pode te proporcionar. Ele veio para te dar vida e vida com abundância, uma vida eterna com ele, morar junto com ele. Então, o Espírito Santo Consolador, Jesus deixou ele na terra para nos transformar. E Jesus também disse lá no Evangelho de João que o Espírito Santo iria nos lembrar do que a gente tinha que fazer. Talvez você está numa vida aí de pecado, de coisa errada, e eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor que você não, viu? Eu também sou pecador, mas eu tenho essa missão de transmitir a palavra. Talvez você também pode ser transmitir essa palavra. E talvez você está aí nessa vida e está pensando, meu Deus, como é que eu vou me livrar, não sei o quê. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida que ele pode te ajudar. Sozinho você não consegue. Eu já falei e vou repetir, sozinho não dá. Então o Espírito Santo ele vai te lembrar as coisas que você precisa
que você precisa fazer. O Espírito Santo, ele te lembra, ele vai te lembrar. E talvez você está numa vida de pecado, você não consegue se livrar, por causa que você não tem o Espírito Santo para te lembrar. O Espírito Santo apenas está te protegendo para um dia você chegar até ele e mudar de vida. Entendeu? O Espírito Santo te aceita qualquer hora, do jeito que você está. Você pode ser um gay, você pode ser uma lésbica. Jesus vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Aqui, esse canal é incluso para qualquer tipo de gente. Aqui, se você for mendigo, você pode assistir. Se você for bilionário, você pode assistir. Se você for gay, se você for lésbica, você pode assistir. Você pode ser qualquer pessoa. Esse canal é para qualquer pessoa. Então, Jesus, ele pode mudar a sua vida, basta você abrir o coração. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que acertar, eu entrarei e com ele cearei. Então, Jesus, ele não vai entrar no seu coração sem a sua permissão. Mas Jesus, ele entra no seu coração quando você diz: Jesus, eu estou disposto a aceitar o seu mandamento, aceitar o evangelho, aceitar tudo que o Senhor tem para mim. E aí, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo Consolador. E é diferente, por quê? Por que as músicas antigas, gospel, falavam muito de felicidade? Sou feliz, eu tenho Jesus, porque isso sou feliz. Isso é uma coisa real. Hoje não se fala tanto, mas a felicidade, ela vem com Jesus. Jesus traz felicidade, gente. Jesus é amoroso a ponto de nos trazer bênçãos. Então, quando você aceita Jesus, você recebe as bênçãos de Jesus. E o Consolador vai te consolar muitas vezes que você vai precisar de consolação e você vai ter ele. Se você não tem o Consolador, você não tem a consolação e você vai se afundar cada vez mais no pecado. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, porque ele quer fazer morada. Ele quer te abençoar, ele quer te renovar, ele quer te encher da presença dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como a Bíblia diz, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Aceite a Jesus, leia a Bíblia, siga os princípios bíblicos, vá numa igreja que obedece os princípios bíblicos, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada. Tem gente que está assistindo aí e está entendendo que essa palavra está sendo para ele, para você que está assistindo aí, e que a vida sua precisa ser mudada. Então, o que eu quero dizer para você: aceita Jesus, sirva a Jesus, porque é o melhor caminho. O caminho de Deus, o caminho de Jesus, do Espírito Santo, é o melhor caminho que você pode seguir nessa terra. Não existe um caminho melhor do que o caminho de Deus. Então, gente, o Espírito Santo Consolador, quando ele entra no seu coração, ele te lembra o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, ele vai te influenciar a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, a fazer as coisas que são as coisas de Deus. Quando o Espírito Santo entra, ele faz morada e ele faz transformação. Até quando... Você já percebeu que quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa muda de vida, você não é só você olhar para ela e dizer: ela mudou. Você consegue perceber que ela mudou até onde ela vai, as palavras que ela fala. Muda muito, gente. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar a sua vida completamente. Então, talvez você que está me assistindo agora está com um problema no casamento, eu não sei. E aí você já tentou, já fez terapia, já fez de tudo e não conseguiu. Às vezes falta você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, ou talvez falta você entregar para Deus. Porque tem pessoas que tem o Espírito Santo, mas não entregou para Deus. Então, às vezes, esse problema que você tem no casamento, talvez uma dívida, talvez uma coisa, ele pode te ajudar a você resolver, ele pode te dar caminhos para você resolver. Eu não estou aqui prometendo nada para você, quem pode prometer é só Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você que Jesus é a solução para os seus problemas quando ele decide ser. Entendeu? Não é que você não vai ter problema, mas aquilo que for necessário ser mudado na sua vida, não precisa se preocupar, porque Jesus vai mudar e porque Jesus é maravilhoso. Então, mais uma vez, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida, porque ele pode fazer mudança, uma mudança 360 na sua vida. Ele pode mudar tudo aquilo que você não consegue mudar e te dar uma vida nova, uma vida com plenitude. Então é importante falar sobre isso, porque às vezes você está com a vida sem paz.
E aí você fica pensando, ah, a vida é desse jeito mesmo, é normal. Não, não é normal ter uma vida sem paz. Alguma coisa na sua vida precisa ser regulada, precisa entrar no eixo, precisa entrar na engrenagem. Então, eu quero deixar essa palavra para você aqui de conforto, que o Espírito Santo ele pode te confortar, mas ele precisa estar no seu coração. Existe uma diferença entre ter a presença de Deus e ter a proteção de Deus. Tem gente que só tem a proteção de Deus. Deus está protegendo, mas Deus não está com ele em todas as coisas, porque ele não aceitou o Espírito Santo entrar no coração. Agora, tem gente que tem a presença de Deus e a proteção de Deus, tem as duas coisas. E aí, qual que você quer? É melhor ter a presença de Deus e a proteção de Deus. Então, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, ele nos convence do pecado, ele nos... Quando a gente quer pecar, ele fala, não faz isso. Quando a gente peca, ele fala, pede perdão, porque você errou. Então, quando você não tem o Espírito Santo, você peca e nem percebe que pecou. Para você está tudo normal, não tem nada de errado. Agora, quando você tem o Espírito Santo, ele te guia. E aí, gente, eu quero falar um pouco sobre a oração. O Espírito Santo, quando você ora, ele ouve a sua oração e a Bíblia diz que ele leva com gemidos inexprimíveis lá para o céu, para Deus, implorando para ouvir a sua oração. Gente, isso é muito bonito, a Bíblia fala sobre isso. Então o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Então essa palavra aqui, eu sei que está assistindo essa palavra, presta atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo não é só um espírito, ele é mais do que um espírito. Ele é um grande amigo e consolador. Talvez você que está me assistindo é sozinho como eu aqui na roça. Talvez você é só e não tem amigo, eu também não tenho amigo, mas eu tenho o Espírito Santo e eu conto as coisas para ele, conto meus sonhos, meus projetos, meus negócios, eu conto tudo para ele. E talvez você está faltando fazer isso, talvez você é sozinho, ninguém te entende, você é sonhador, assim como eu, e você não tem um ser humano para você pegar e contar as suas novidades, mas as suas dificuldades, as suas lutas, os seus pecados, as suas fraquezas, mas você tem o Espírito Santo. E aí quando você aceita ele, ele é o seu melhor amigo. Ele não é o seu inimigo, ele é o seu melhor amigo e ele pode transformar a sua vida. Então, às vezes você que era aquele cara que, vamos dar um exemplo assim, que no seu casamento sempre discutia com a esposa, né? E sempre era uma discussão sempre que acontecia. Você deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, aceita Jesus, agora você passa a ser um novo ser humano. A Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E é isso que o Espírito Santo tem para a sua vida, ele tem novidade, isso eu posso dizer que ele tem mesmo. E novidades essas que até mesmo às vezes você não tem noção. Talvez você não tenha noção. Às vezes aquela dívida que você pensa, meu Deus, será que eu vou pagar? O Espírito Santo vem, te influencia, te dá uma ideia, você consegue pagar a dívida. Às vezes, mas eu tenho um trem para resolver ali. Às vezes o Espírito Santo te dá consciência. Então é uma mente a mais para você. É mais que um coach. Porque às vezes você tem uma pessoa que é o seu coach, ele te orienta, ele te fala, eu não sou muito a favor de coach, mas existe isso. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é consolador e ele te convence do pecado e é só ele para mudar a sua vida do pecado. Então, se você quer mudar de vida, aceita Jesus, leia a Bíblia, ora, jejua, vá numa igreja que siga princípios bíblicos e seja fiel a Deus, porque o Espírito Santo tem novidade para a sua vida. E você gostou desse vídeo? Se inscreve no canal e agora eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com uma pessoa especial. Valeu!